Capítulo 8 – Os planos da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O Kybalion. O segundo grande princípio hermético implica a verdade de que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo o que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características, se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta seus fenômenos em seu próprio plano. Para fins de conveniência de pensamento e estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos conhecidos como os três grandes planos, a saber: primeiro, o grande plano físico; segundo, o grande plano mental; terceiro, o grande plano espiritual. Essas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto mais baixo é a matéria indiferenciada, e o ponto mais elevado, o do espírito. E além disso, os diversos planos se interpenetram, tornando impossível fazer uma distinção clara e segura entre os fenômenos superiores do plano físico e dos fenômenos inferiores do plano mental, ou entre os fenômenos superiores do plano mental e os fenômenos inferiores do plano físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus e manifestações da vida. Embora os objetivos deste pequeno livro não nos permitam entrar numa discussão pormenorizada ou de uma explicação do tema desses diferentes planos, a essa altura parece-nos apropriado fazer uma descrição geral do mesmo. A princípio, podemos examinar a pergunta tantas vezes feitas pelo neófito que deseja ser informado sobre o significado da palavra plano, termo que tem sido usado com muita frequência, porém muito mal explicado em muitas obras recentes sobre o ocultismo. A pergunta é geralmente feita mais ou menos desta maneira: um plano é um lugar que tem dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? E a ela respondemos: não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. Ainda assim, é mais que um estado ou uma condição. Pode ser considerado como um estado ou condição, e apesar disso, um estado ou condição é um grau de dimensão em escala sujeita a mensurações. Um tanto paradoxal, não é verdade? Todavia, examinemos a questão. Uma dimensão, como sabemos, é uma medição em linha reta, algo que se reporta a uma mensuração, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Mas há outra dimensão de coisas criadas, ou de medida em linha reta,
conhecida tanto pelos ocultistas como pelos cientistas, embora estes ainda não a tenham designado pela palavra dimensão. E essa nova dimensão, que a propósito é a tão especulada, entre aspas, quarta dimensão, é a norma usada para determinar os diferentes graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada de a dimensão da vibração. Este fato é bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporaram em seu terceiro princípio hermético a verdade segundo a qual tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, tudo e todas as coisas vibram. Não apenas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em direções diferentes e de maneiras distintas. Os graus de frequência das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações. Em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam aquilo que os ocultistas chamam de planos. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano e mais elevada a manifestação da vida que ocupa esse plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, possui qualidades comuns a ambos. Teremos mais a dizer sobre o assunto da escala de vibrações em nossas próximas lições, nas quais examinaremos o princípio hermético da vibração. Contudo, não se esqueçam agora que os três grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários usados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos diferentes graus e formas da atividade da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo e têm sua existência na infinita mente do todo. Os hermetistas subdividem cada um desses três grandes planos em 7 planos menores, e cada um é, por sua vez, também subdividido em 7 subplanos. Todas as dimensões sendo mais ou menos arbitrárias, interpenetrando-se com frequências umas nas outras, e adotadas somente para facilitar o estudo e o pensamento científicos. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo que inclui tudo o que diz respeito às coisas, às forças e às manifestações físicas e materiais. Inclui todas as formas do que chamamos de matéria e todas as formas do que chamamos de energia ou força. Devemos saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como a categoria dotada de uma existência à parte, mesmo na mente do todo. Os preceitos ensinam que a matéria não é senão uma forma de energia, isto é, uma energia numa baixa frequência de determinado tipo de vibrações. E, por consequência, os hermetistas colocam a matéria na categoria da energia e lhe atribuem 3 dos 7 planos inferiores do grande plano físico. Esses 7 planos físicos inferiores são os seguintes. Primeiro, o plano da matéria A. Segundo, o plano da matéria B. Terceiro, o plano da matéria C.
Quarto, o plano da substância etérea, D. Quinto, o plano da energia A, sexto, o plano da energia B, sétimo, o plano da energia C. O plano da matéria A compreende as formas da matéria em seus estados sólido, líquido e gasoso, como geralmente encontramos nos livros de física. O plano da matéria B compreende certas formas mais elevadas e sutis da matéria, cuja existência a ciência moderna só agora começa a reconhecer. Os fenômenos da matéria radiante, em suas fases de energia radiante, etc., pertencem à subdivisão inferior desse plano menor. O plano da matéria C compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, de cuja existência os cientistas comuns não suspeitam. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama de éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade que impregna todo o espaço do universo e age como meio para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade e etc. Essa substância etérea forma uma relação conectora entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que esse plano tem 7 subdivisões, como as têm todos os planos menores, e que, na verdade, existem 7 éteres, e não apenas um. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas comuns da energia conhecida pela ciência, tendo como subplanos, respectivamente, o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação, a coesão, a afinidade química, etc., e várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não nomeadas ou classificadas. O plano da energia B compreende 7 subplanos de formas elevadas da energia ainda não descobertas pela ciência, mas que a ela se refere como as forças mais sutis da natureza. São chamadas a se manifestar em certas formas de fenômenos mentais, graças aos quais esses fenômenos se tornam possíveis. O plano da energia C compreende 7 subplanos de energia tão altamente organizada que apresenta muitas das características da vida, não sendo, porém, reconhecida pela mente humana no plano ordinário de desenvolvimento, só estando disponível aos seres do plano espiritual. Essa energia é impensável para o uso do homem comum e pode ser quase considerada como, entre aspas, poder divino. Os seres que a empregam são como, entre aspas, deuses, mesmo quando comparados com os tipos humanos mais elevados de que temos conhecimento. O grande plano mental compreende as formas de coisas viventes que encontramos o tempo todo em nosso cotidiano, bem como certas outras formas não tão bem conhecidas, a não ser pelos ocultistas. A classificação dos 7 planos mentais inferiores é mais ou menos satisfatória e arbitrária, a menos que acompanhada de explicações detalhadas que são alheias aos objetivos deste pequeno livro. Mas podemos muito bem mencioná-las. São elas: primeiro, o plano da mente mineral. Segundo, o plano da mente elemental A. Terceiro, o plano da mente vegetal. Quarto, o plano da mente elemental B. Quinto, o plano da mente animal. Sexto, o plano da mente elemental C. Sétimo, o plano da mente hominal. O
plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades, entidades ou grupos e combinações das mesmas que vitalizam as formas conhecidas por nós como minerais, substâncias químicas, etc. Essas entidades não devem ser confundidas com moléculas, átomos e corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais dessas entidades, assim como o corpo de um homem é a sua forma material e não ele mesmo. Em certo sentido, essas entidades podem ser chamadas de espíritos e são seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente. Apenas um pouco mais que as unidades de energia vivente que abrangem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. Em geral, o pensamento corrente não atribui a posse de mente, alma ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas admitem sua existência, e a ciência moderna evolui rapidamente e está muito perto de aceitar o ponto de vista do hermetismo no que diz respeito a esse assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus, entre aspas, amores e ódios, seus gostos e aversões, suas atrações e repulsões, afinidades e discordâncias, etc. E muitas das mais ousadas dentre as mentes científicas modernas já expuseram sua opinião de que o desejo e a vontade, as emoções e os dos átomos só diferem em grau no que diz respeito ao dos homens. Não temos aqui tempo ou espaço para tratar dessas questões. Todos os cientistas sabem que esse é um fato, e outros buscam confirmação externa em obras científicas mais recentes. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental A compreende o estado, a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem comum, mas com as quais os ocultistas estão familiarizados. São invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas, não obstante, existem e têm sua parte do drama do universo. Por um lado, seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas, e, por outro, entre o das entidades do reino vegetal. Também há 7 subdivisões nesse plano. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades pertencentes aos reinos do mundo vegetal, cujos fenômenos vitais e mentais são muito bem compreendidos pelas pessoas de inteligência mediana. Muitas obras científicas novas e interessantes foram publicadas na última década sobre a mente e a vida das plantas. As plantas têm vida, mente e alma, assim como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte da escala entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, com as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições das entidades, seres ou almas que animam as formas de vida animal, que nos são familiares a todos. Não é preciso entrar em detalhes sobre esse reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio mundo. O plano da mente elemental C, nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou seres invisíveis, como são todas as formas elementais que participam da natureza da vida animal e da vida humana em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas possuem inteligência semi-humana. O
plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem nos seus diferentes graus, gradações e divisões. A esse respeito, queremos salientar o fato de que o homem comum atual não ocupa mais que a 4ª subdivisão do plano da mente humana e somente os mais inteligentes transpuseram os limites da 5ª subdivisão. A raça levou milhões de anos para alcançar essa posição e ainda levará muito mais tempo para que ela consiga chegar à 6ª e 7ª subdivisões, inclusive que ultrapasse seus limites. Não devemos nos esquecer, porém, de que antes de nós existiram raças que passaram por esses graus e no fim chegaram a planos mais elevados. Nossa própria raça é a 5ª, com retardatários da 4ª, que pôs os pés no caminho. Contudo, há algumas almas avançadas da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e passaram para a 6ª e a 7ª subdivisões, e um pequeno número de outras que foi ainda mais além. O homem da 6ª subdivisão será o, entre aspas, super-homem. O da 7ª, o sobre-humano. No nosso estudo dos 7 planos mentais inferiores, simplesmente fizemos alusão em sentido geral aos 3 planos elementais. Nesta obra, não queremos entrar em detalhes sobre este assunto, uma vez que o nosso objetivo limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral. Mas podemos dizer algo mais ao leitor com o fim de oferecer-lhe uma ideia um pouco mais clara das relações entre esses planos e aqueles com que ele está mais familiarizado. Os planos elementais guardam, com os planos da mentalidade da vida mineral, vegetal, animal e humana, a mesma relação existente entre as teclas pretas e brancas do piano. As teclas brancas são suficientes para produzir música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as teclas pretas têm um papel a desempenhar e em que sua presença é necessária. Os planos elementais também são necessários como, entre aspas, elos de ligação das condições da alma, dos estados de entidades, etc. Entre os vários outros planos em que certas formas de desenvolvimento são alcançadas. Este último fato oferece ao leitor que sabe ler nas entrelinhas uma nova luz sobre os processos da evolução e uma nova chave da porta secreta dos saltos de vida entre os diferentes reinos. Os grandes reinos dos elementais são plenamente reconhecidos pelos ocultistas e suas citações nos textos esotéricos são abundantes. Os leitores de Zanoni, de Buller-Lytton e outras obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam esses planos de vida. Passando do grande plano mental para o grande plano espiritual, que poderemos dizer? Como poderemos explicar esses estados mais elevados do ser, da vida e da mente, as mentes ainda incapazes de compreender e entender as subdivisões mais elevadas do plano da mente nominal? A tarefa é impossível. Só podemos falar nos termos mais gerais. Como seria possível descrever a luz a um homem que nasceu cego? O açúcar a alguém que nunca saboreou algo doce? E a harmonia a uma pessoa surda de nascença? Tudo o que podemos dizer é que os 7 planos inferiores do grande plano espiritual, com cada plano inferior tendo suas 7 subdivisões, compreende seres que possuem vida, mente e forma tão superiores às do homem atual quanto este se encontra em relação aos vermes, aos minerais, ou mesmo a certas formas de energia ou matéria. A vida desses seres transcende a nossa em tão alto grau que nem mesmo podemos pensar em seus detalhes.
Suas mentes transcendem as nossas a tal ponto que para elas mal parecemos pensar, e nossos processos mentais parecem quase análogos aos processos materiais. A matéria de que suas formas são compostas provém dos planos mais elevados da matéria, e não somente isso, mas também se afirma que alguns são revestidos de energia pura. Que se poderá dizer de tais seres? Nos 7 planos inferiores do grande plano espiritual, existem seres que podemos chamar de anjos, arcanjos, semideuses. Nos mais baixos dos planos inferiores vivem aquelas grandes almas que chamamos de mestres e adeptos. Acima deles vêm as grandes hierarquias das hostes angelicais inconcebíveis ao homem. E acima delas estão aqueles que podemos, sem irreverência, chamar de os deuses. Tão elevada é a posição que ocupam na escala do ser. Seu ser, sua inteligência e seu poder são semelhantes àqueles atribuídos pelas raças humanas às suas concepções da deidade. Esses seres encontram-se, inclusive, muito além dos maiores voos da imaginação humana. Somente a palavra divino é passível de aplicação a eles. Muitos desses seres, assim como as hostes angelicais, têm grande interesse pelos assuntos do universo, nos quais desempenham um importante papel. Essas divindades invisíveis e anjos auxiliares aumentam sua influência livre e poderosamente no processo da evolução e do progresso cósmico. Sua eventual ajuda e intervenção nas questões humanas levaram ao surgimento de muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça, passadas e presentes. Sem um instante de descanso, elas sobrepuseram seu conhecimento e poder ao mundo, tudo, sem dúvida, sob o domínio da lei do todo. Contudo, até os mais notáveis dentre esses seres avançados existem simplesmente como criações da mente do todo e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Ainda são mortais. Se quisermos, podemos chamá-los de deuses, mas ainda não são nada mais que os irmãos mais velhos da raça. As almas avançadas que sobrepujaram seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada ascendente ao longo do caminho. Contudo, eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições. São mortais e seu plano situa-se abaixo daquele do espírito absoluto. Somente os hermetistas mais avançados são capazes de entender os preceitos ocultos acerca do estado de existência e os poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que, se tentássemos descrevê-los, nossa tentativa resultaria fatalmente num emaranhado de ideias. Somente aqueles cujas mentes foram muito instruídas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, sim, aqueles que trouxeram consigo de outras encarnações o conhecimento previamente adquirido, são suscetíveis de compreender exatamente o significado do ensinamento relativo aos planos espirituais. E boa parte desses ensinamentos secretos é considerada pelos hermetistas como demasiado sagrada, importante e até mesmo perigosa para ser divulgada ao grande público. O aluno inteligente pode reconhecer o que queremos dizer quando afirmamos que o significado de espírito, tal como usam os hermetistas, é semelhante ao de poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida, etc. Significado que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, sagrado, etc. Para os ocultistas, a palavra espírito, que se emprega no sentido de princípio animador,
trazendo consigo a ideia de poder, energia, vida, força mística, etc. E os ocultistas sabem que aquilo que conhecem como poder espiritual pode ser empregado tanto para o bem como para o mal, de acordo com o princípio de polaridade. Um fato que foi reconhecido pela maioria das religiões em suas concepções de Satã, Belzebu, o diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E foi assim que os conhecimentos a respeito desses planos foram conservados no Santo dos Santos, na câmara secreta do templo, em todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Contudo, podemos dizer aqui que a história reserva um destino terrível àqueles que adquiriram poderes espirituais extraordinários e não souberam usá-los bem, e a oscilação do pêndulo de ritmo os fará recuar ao extremo mais recôndito da existência material, a partir de onde deverão voltar sobre seus passos, elevando-se em direção ao espírito, mas sempre com a tortura adicional de levar com eles a lembrança permanente das alturas das quais caíram graças às suas más ações. As lendas dos anjos caídos têm uma base em fatos reais, como sabem todos os ocultistas avançados. A luta pelo poder egoísta nos planos espirituais sempre tem como consequência inevitável o fato de a alma egoísta perder seu equilíbrio espiritual e retroceder tanto quanto se havia elevado anteriormente. Contudo, mesmo para uma alma desse tipo, existe uma oportunidade de retorno, e essas almas tomam o caminho de volta, pagando um preço extremamente alto de acordo com a lei invariável. Para concluir, gostaríamos de lembrar novamente que, segundo o princípio da correspondência, que incorpora uma conhecida verdade, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, todos os 7 princípios herméticos estão em plena atuação em todos os diversos planos, físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental certamente se aplica a todos os planos, pois todos são mantidos na mente do todo. O princípio da correspondência manifesta-se em tudo, uma vez que existe correspondência, harmonia e afinidade entre os diversos planos. O princípio da vibração manifesta-se em todos os planos. Na verdade, as diferenças mesmas que contribuem para a criação dos planos procedem da vibração, como explicamos. O princípio da polaridade manifesta-se em cada plano, sendo os extremos dos polos aparentemente opostos e contraditórios. O princípio do ritmo manifesta-se em cada plano, e o movimento dos fenômenos tem seu fluxo e refluxo, seu ponto máximo e mínimo. O princípio de causa e efeito manifesta-se em cada plano, todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em cada plano, sendo energia criadora sempre manifestada e operando ela pela linha dos aspectos masculinos e femininos. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Este axioma hermético, que vem atravessando os séculos, incorpora um dos grandes princípios dos fenômenos universais. Na sequência do nosso exame dos princípios remanescentes, veremos ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio da correspondência.